Começando mais um programa DNA, quero agradecer imensamente a sua audiência. Você que para aí na frente da TV para se inspirar, porque aqui nós temos sempre alguém muito importante no nosso Noroeste Paulista. Empreendedor, empresários, nesse ramo que é tão importante, que movimenta a nossa economia. E hoje não será diferente. Temos aqui uma representante, vou falar nata, né, de Araçatuba e região. Está comigo Vânia, diretora dos supermercados Rondon, que é uma tradição ali da região, né? Com certeza, né? Esse ano a gente comemora 45 anos de Rondon e está mais do que firmada essa tradição. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Supermercados Rondon conheço há muito tempo, né? Desde a época que eu era presidente da Bombril, então a gente tinha já relacionamentos fortes aí com a rede, a gente sabe da importância da rede. Quantas lojas tem hoje? 4 lojas hoje físicas e a loja online. A online, com esse mundo de pandemia, deu um salto. Já tinha antes? A gente estava implantando um pouco antes de começar a pandemia. Começou a pandemia, atrasou um pouco a implantação, então foi no meio da pandemia. E hoje é uma realidade. É uma realidade, já não sai mais. E acho que a pandemia, se teve alguma coisa boa que a gente pode realmente falar, lógico, preservando aí né, o que nós falamos da saúde, né, os problemas que acabaram causando, mas de fato muitas empresas tiveram que acelerar e tirar do papel projetos que já estavam sendo desenhados, né? Com certeza, né? E toda essa parte digital, ela teve um salto muito grande. E fora que nesse período, por restrições, a gente teve que aprender a fazer coisas que a gente não fazia, eu achava que era impossível, que era difícil, então trouxe uma série de mudanças, né? Importante, que a gente tem que estar crescendo, inovando, fazendo acontecer. Essas 4 lojas, elas ficam em Araçatuba ou na região? Em Araçatuba. Nós temos uma loja central e nós temos outras 3 lojas localizadas em bairros. Hoje você é diretora lá, você cuida, diretora geral ou tem algum departamento específico? Não, é que hoje nós estamos, eu cuido da parte comercial, não sozinha, mas uma parte da parte de compras, de estratégias de marketing, muitas dessas coisas passam por mim, algumas situações operacionais, então estou ligada a tudo isso. Porém, nós somos hoje um corpo de 3 administradores, que é o Antônio De Vigo, a Valéria De Vigo e eu, Vânia De Vigo. Nós 3 somos administradores e aí cada um está com uma área e depois também tem mais diretores. Quem fundou o Rondon? Quem fundou o Rondon foi o meu avô, junto com o meu pai, junto com o meu tio, né? E essas 3 pessoas que estão hoje são da família? Da família. Do seu tio e do seu pai? A minha avó junto com eles no começo, mas a minha avó não trabalhava no mercado. A minha avó era o suporte deles, né? Na casa. O quanto era importante. E os 3 foram quem fundaram o Rondon. Então, as 3 pessoas que você falou agora sobre a direção, você e mais 2, é o quê? Primo, irmão, o que é? Não, Antônio é um dos fundadores. É o seu pai? É o meu tio. É o teu tio. O meu pai faleceu há 1 ano e meio, mais ou menos. Ele faleceu ano passado com a pandemia. Ele faleceu de Covid junto com a minha avó. E então, meu tio hoje está no corpo de administração e eu e a minha irmã assumimos a administração junto com ele. Ser vítima dessa, pelo amor de Deus, né? A gente sabe, só quem passou sabe aí todos os pontos e os problemas causados. Sim. Mas eu lembro que realmente foi comunicado, eu lembro que eu recebi esse comunicado mesmo, eu tinha me esquecido, mas meus sentimentos, né? Foi tão recente, falo 1 ano, mas é recente, né? Essa dor fica muito ligado a gente. No dia a dia do Rondon, qual é a maior dificuldade que você acha? São muitas. São muitas. Hoje nós somos uma empresa que compõe quase 2.000 colaboradores. É muita gente. É muita gente. Então, eu acredito que fazer com que a empresa funcione de fato, como a diretoria determina, como é de fato a cultura do Rondon, os valores, eu acho que fazer tudo isso funcionar, né, é a maior dificuldade. É o maior desafio, não é dificuldade, é o maior desafio. Sim, é o desafio, é a gestão de pessoas mesmo. Sim. Você conseguir fazer com que a sua cultura esteja enraizada, o DNA esteja enraizado e que todos possam passar disso para frente, na maneira do que for fazer no trabalho e junto aos consumidores que estão lá frequentando. Justamente. E a gente vive um momento
É muito difícil, né? Estou falando por parte da economia, não estou falando só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil com esse reflexo. E a gente sabe que o primeiro reflexo é no varejo. O varejo sente isso num primeiro momento. Como foi esse período de pandemia e o momento que nós estamos vivendo agora? Bom, início da pandemia 2020, que eu acredito que todo mundo imaginou que ia acabar logo. A gente tinha essa sensação, né? A gente fica escondidinho 30 dias, 40 dias. Daqui 15 dias termina. Pois é. Daqui um mês termina, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano. Era essa sensação. E as pessoas consumiram muito, compraram muito. Então, até porque tinha um medo que ia não ter estoque, né? Que ia acabar, que os mercados iam ficar fechados. Então, as pessoas consumiram muito, não só no varejo alimentar, como a gente viu na parte de construção civil, na parte de utensílios para o lar, tudo cresceu. 2021 foi um ano muito desafiador. A pandemia piorou, né? Foi um período que mais morreram pessoas. Eu lembro, inclusive, por conta desse período que meu pai e a minha avó internaram, era aquele período que quase não tinham vagas em hospitais. É verdade. Então, foi aquele período que eu acho que foi mais crítico da pandemia. Então, aí você vem com essa parte econômica, com muitas restrições. Nós tínhamos dias que a gente tinha mais de 100 funcionários na loja e eu podia colocar 80 clientes só. Eu tinha mais gente trabalhando do que cliente consumindo. Então, essa foi uma fase muito difícil para a pandemia, para nós como empresa. A perda do nosso pai, que era um dos fundadores, né? Junto com o meu tio. Então, você perde 50% dessa parte da cabeça da empresa. Juntamente, vem a perda da minha avó. E aí o meu tio, quer dizer, ele perde o sócio, o irmão e a mãe. Então foram momentos foram momentos desafiadores como empresa para nós e com a pandemia. Porque a pandemia em 2021 e as restrições, elas foram se alongando. E aí eu também penso assim, economicamente as pessoas já tinham gastado muito ou investido muito em 2020, porque alguns, para não fechar a empresa, estavam bancando, vendendo coisas próprias. E 2021 foi um ano que a nível de dinheiro não tinha controle absoluto. Então foi um ano desafiador. 2022 agora, ele retorna, principalmente no segundo semestre, já com uma cara um pouco melhor, até porque alguns produtos estão baixando, outras coisas a gente viu, combustível baixando. Então, isso tem reflexo diretamente no frete, isso e aquilo, então tem ajuste. Isso, né? Então, uma série de coisas econômicas estão dando sinais melhores agora para esse segundo semestre de 2022. Que o segundo semestre já é mais forte do que o primeiro, né? Em função do país mesmo, de como vai movimentar. E esse ano a gente tem eleição, a gente tem Copa, então Copa vem antes do Natal, então vai ser uma festa geral. Tomara, né, que o Brasil vá até a final, que a pessoa consome bebida em casa, com moderação, sempre, né? Você falou de 2.000 funcionários e hoje a gente fala muito dessa força, dessa liderança humanizada, né? Como é que você enxerga isso de fato no dia a dia? A gente traduz a liderança humanizada, que é não só entender o funcionário nas suas necessidades profissionais, mas sim nos seus anseios pessoais. Como é que vocês se colocam nisso? Bem, eu já fui do RH uns 15 anos atrás, não sou mais, hoje a diretora de RH é a Vanessa De Vigo, que é minha prima. E eu vejo uma diferença enorme do que era estar no RH 15 anos atrás e hoje. Você fazia departamento pessoal. Não era RH, mas a empresa era menor. Então, a empresa era menor, a cultura das pessoas era diferente do que é hoje. Então, eu acho que era uma época mais fácil e que hoje é uma época mais desafiadora. Porque a gente vem com algumas gerações que são diferentes da nossa geração. É verdade. Né? Então, essa geração mais jovem, ela quer tudo mais rápido. Então, são conectada, coisas... a informação já está. Então, né? São desafios que o RH tem que trabalhar todo dia, com criatividade, com formas de retenção. Até porque vocês têm um contato com o consumidor o tempo inteiro, né? Então, ali, por ser da cidade, tem muito isso, né? De conhecer nome, de saber quem é, Sim. saber o que gosta, tal. Isso faz uma diferença muito grande. Muito grande. E a gente sempre fala ali para todo mundo, né? Independente, tudo nasce lá no compras. Né? Ali está nascendo a estratégia do que eu vou fazer para o meu cliente depois. E aí vai passando por diversos departamentos. E se eles não enraizarem essa estratégia, não funciona. Não funciona. E eu sempre falo, né, quando a gente senta para negociar com o fornecedor, não é de fato para mim que você vende, é lá para o meu cliente lá embaixo. A gente pode fazer uma negociação ótima. Se o cliente comprar, tá ótimo. Se não comprar, nós temos que mudar de estratégia.
Porque, de fato, quem define o que leva, o que não leva, é o consumidor. Então, todos nós trabalhamos em prol, de olho, para a necessidade desse consumidor. Qual é o grande diferencial do Rondon? Eu acredito que já fala no slogan, né? Qualidade e preço bom. Eu acho que a nossa tradição, a qualidade que a gente oferece, o compromisso que a gente tem com o cliente, o respeito que a gente tem com esse cliente, né? A força de negociar e de conseguir melhores negócios e transmitir para o nosso cliente. Eu acho que tudo isso vem lá da base, desde o começo, isso tem se mantido. Então, a gente tem sido olha... preservado. Eu sempre digo assim, não é que não seja importante olhar para a concorrente, sempre você tem que olhar um pouco para os lados. Mas o mais importante foi assim que o Rondon cresceu, foi olhando para o seu cliente, melhorando as suas lojas, oferecendo o que tem de melhor, preocupado, ouvindo o cliente, ele reclamou disso, como que eu posso fazer para melhorar? Então eu acho que esse é o segredo do Rondon. E inovação, que vem pela frente, projetos novos, tem alguma coisa? A gente ainda não tem nenhum projeto para abertura de novas lojas, mas nós temos projetos para melhorias de lojas e para outras coisas que ainda não posso revelar. Mas por enquanto... Então você que frequenta a rede, aguarde. E eu acho que esse atendimento com a cara do consumidor é o que faz grande diferença, né? Eu vejo tantas redes crescendo, trazendo isso, trazendo aquilo, mas perde essa essência do contato. E no interior a gente tem esse abraço mais caloroso, né? Sabe o que eu sempre digo, né? Uma empresa que preserva suas raízes e como nós somos uma empresa familiar. Eu falo que essa empresa tem alma, sabe? Ela tem alma. Ela tem alma, ela não é uma coisa fria. Ali tem a cara do dono, é quente, tem alma. É o calor brasileiro. Com certeza. É o calor de Araçatuba. E Deus sempre à nossa frente. Eu falo abrindo os caminhos que o Rondon não cresceu só por dádiva nossa. Pelo contrário, foi dádiva de Deus, os caminhos abertos e a gente trabalhando em prol desse negócio para nós, para os nossos funcionários, para a comunidade. Muito bonita a sua fala. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Voltando com o programa DNA, comigo aqui, a Vânia, que é diretora do Supermercado Rondon, estava falando de Deus abrindo caminho, então o sucesso da rede também está enraizado em Deus. Essa palavra Deus para você, o que representa? Tudo. Eu não consigo ver a minha vida, vou dizer da empresa, mas estou trazendo para mim agora também, sem essas bênçãos de Deus, que elas muitas vezes são invisíveis, que a gente não nota. Às vezes a gente até quer imaginar que é por mérito nosso, mas não. É óbvio que a gente tem a nossa parte para fazer, porque nós estamos nessa terra. Mas temos o livre-arbítrio. Com certeza, mas se não vem dele a graça, se não vem dele a própria inteligência que a gente tem, as ideias que a gente tem, os caminhos sendo abertos, a gente não consegue fazer. E é tão bom escutar isso. A gente fala muito pouco de Deus no mundo empresarial. Mas eu sou um cara que eu levo isso. Nos meus 4 livros publicados, no meu último capítulo sempre, eu falo da minha experiência de fé, né? E o quão importante nos momentos que a gente vive, parar um momento, rezar, parar sim para pedir ajuda, mas principalmente agradecer. A gente sabe que nós temos bênçãos aí, muito diferente de muita gente. E a gente tem que agradecer e saber agradecer. Bom, você falou... no momento difícil que vocês passaram, né, do falecimento do seu pai, da sua avó, você conseguiu falar tudo em vida para o seu pai que você gostaria de ter falado? Olha, quando o meu pai estava indo para ser internado, ele e minha avó, eu me lembro dele sentadinho assim, esperando a ambulância, e aí eu dei um beijo na bochecha dele e falei para ele assim, o que eu falei acreditando que ele voltasse, mas no final virou uma despedida. Eu falei, pai, nós te amamos muito, o senhor vai se cuidar, vai se tratar e não se preocupa que nós vamos cuidar de tudo que está aqui. Porque era uma preocupação também, a ausência dele da empresa, como que fica. Então, eu disse isso a ele, imaginando que ele vai, mas lógico. Ele vai voltar. Quantos então, anos pai, ele estava? 62 anos. É muito novo. Muito novo. E a minha avó foi a mesma coisa, dei um beijinho na avó, vai com Deus. E outra, nós imaginamos também... que a gente como ia levar os dois, e eu tinha acabado de ter Covid. Nós pegamos Covid junto.
Nós imaginamos que íamos deixar eles no hospital e daqui 2, 3 horas, eu e a minha mãe, que tinha tido Covid uns 30 dias atrás, íamos poder ficar com eles no quarto. E de fato a gente pôde ficar com a minha avó, porque o meu pai imediatamente foi entubado. Então a gente imaginou assim, vocês estão indo, a gente foi até lá, ainda vi meu pai e minha avó na sala de emergência, dei tchau, vi que a saturação deles estava boa, com CPAP e tudo mais. Ó, tchau, daqui a pouco a gente volta. A gente foi para casa, porque eles precisavam passar pela triagem, a gente não podia mais ficar. Então, nós conseguimos nos despedir, mas imaginando que estaríamos de volta. E a minha avó, ela é entubada no dia do falecimento do meu pai. Meu Deus. Então, a minha avó, eu estava com ela quando ela foi, porque só eu e a minha mãe, como a gente tinha acabado de ter Covid, era quem podia estar com eles, né? E aí a minha avó, a hora que ela sai para ser entubada, eu não contei para ela nem do falecimento do meu pai, nem a minha mãe também contou, que minha mãe estava com ela na madrugada. Minha avó entuba no dia do meu falecimento do meu pai, e eu falo, vó, não, eles só vão lá levar a senhora para fazer um exame, eu tô aqui te esperando. Tanto que os relatos das enfermeiras é que lá na UTI ela ficava, ô Vânia, ô Lourdes, que é a minha mãe, porque eu não sei se ela tinha tido algum AVC, alguma coisa ali também, ela não estava enxergando muito bem. Entendi. Né? E naqueles dias mesmo, ali no hospital. E aí ela chamava a gente, mas eu falei, vó, não se preocupe, é só um exame, para não deixar ela tensa e tudo mais. E foi assim, com diferença de 4 dias, um foi, depois a avó foi. Qual o grande legado que teu pai te deixou? Eu acredito que a honestidade, o trabalho e o temor a Deus também, porque ele era um homem muito temente. Então está tranquilo. Sim. Então está descansando, está tranquilo, fez o que tinha que fazer, a sua missão aqui, né? A gente que tem essa fé bem aflorada, a gente sabe e que está lá nos braços de quem deve estar. Sim. Né? Vamos lá, você tem uma filha, você falou? Um filho. Um filho, quantos anos tem? 8 anos. 8 anos. Dá para falar assunto sério? Dá para falar, conversa às vezes como adulto. Tem hora que entra a criança no meio e de vez em quando consegue, fala assim. E qual que é a sua preocupação quando fala, meu filho de 8 anos vai crescer? Qual que é a sua maior preocupação? Eu acho que são muitas, né? Na parte deles mesmo, com o estudo, como que vai ser com os amigos. Eu acho que eu tenho hoje 36 anos. Lá atrás, quando eu fui adolescente, o mundo de drogas e de tantas coisas, eles eram muito mais escondidos do que hoje. Hoje tá fácil. Não, fácil, e as pessoas até falam, né? Eu uso isso, é uma coisa que eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Não é só quadrada. Então, eu acho que essa preocupação com amizades, droga, com se dedicar aos estudos. Outra preocupação é formar um ser humano. Pessoa boa. Uma pessoa que seja boa, uma pessoa que seja de Deus. Uma pessoa que conserve os valores que a gente passa, né? Outra situação, temos um desafio de uma empresa familiar. Então, primeira coisa eu falo essas crianças porque tem meu filho, tem os meus sobrinhos, tem os filhos do Rodrigo. Então, todos, né, estão ali na família, todos ali são herdeiros. Então, eles entenderem que aquele patrimônio só existe porque existe muito trabalho, né? Dá valor. Não posso criar herdeiros, eu preciso criar um filho que tenha vontade de fazer a coisa acontecer, né? Porque herdeiro não faz nada crescer. É verdade. Faz crescer você pôr a mão na massa e tá junto. E quando que te deu o estalo de falar, eu quero estar no Rondon? Eu sempre neguei, não quero, não vou, não gosto. E que dia que foi picada? Fui fazer faculdade em Ilha Solteira. Fiz o primeiro semestre e a faculdade entrou em greve. Eu voltei, a gente trabalha desde criança, a gente ia para o mercado, fazia uma coisa e outra, nas férias a gente ia, no final de semana ia, então a gente desde pequeno foi. Quando eu fui fazer faculdade fora, teve a greve, então aí de fato eu não estava nem estudando e nem fazendo nada, então eu fui de fato trabalhar. Eu ia cedo, ficava até de noite, comecei a ir com o meu tio para São Paulo, comprar algumas coisas e eu comecei a gostar. Mas eu ainda não dei o braço a torcer. Voltei para minha faculdade, Ilha Solteira, quando a greve acabou. Só que eu chorava todo dia. Eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar aqui. E assim foi. E a minha mãe falava, então vem embora. E eu falava, mas mãe, eu não quero, é que eu não sei o que eu vou fazer. E foi um drama. Foram assim, alguns meses até que
Minha mãe me levou no psiquiatra porque eu estava depressiva. Eu tomei um dia de remédio, joguei o remédio fora e falei, eu não estou depressiva, eu quero ir embora daqui. E fui embora. Não se identificou lá. Não, eu falei, eu não quero mais ficar aqui. Mas eu ainda não tinha aceitado ou assimilado, que é porque eu tinha gostado do mercado. Voltei, falava pra minha mãe que eu ia embora de novo. Minha mãe falava, não vai, filha, você não fica. E foi um rolo. Fui fazer faculdade de administração na Toledo, em Araçatuba. Demorei uns 6 meses para, assim, é isso mesmo que eu quero, e trabalhando e estudando. E aí eu lembro que no segundo semestre, eu estava com 19 anos, aí eu falei, acertei, era isso que eu tinha que ter feito. Mas me custou um ano de choro, de ficar perdida, de não saber o que queria, porque eu mas neguei se a vida encaixou, inteira. achou o caminho, isso é o mais Ótimo. importante. Queria eu ter tido um supermercado para trabalhar, porque os meus sonhos era ser caixa. Olha que delícia ser caixa, né? Passar tudo aquilo e tal. Toda criança acha que quer ser tem a brincadeirinha quando você compra as coisas justamente para ser caixa. Eu vejo minha filha, quer passar cartão, fazer isso mesmo. e aquilo. A gente não gosta que passa o nosso, tá? Não, A gente só gosta dos outros. só dos outros que passam. Bom, a gente falou de legado. Da sua família, acho que ainda mais que vocês são super conhecidos na região pelo que vocês têm, né? E quando pensa em ídolo, sem ser o seu pai, que nós já conversamos, já falamos, quem é o seu maior ídolo? Não sei. Não tem outra pessoa? É o seu pai? Eu acho que o meu pai e a minha mãe... o meu avô também, que é pai... Que fundou. Que fundou. Nós moramos com o nosso avô, a gente ainda brincava, pai, o senhor nunca teve casa, né? O senhor não saiu da casa da avó. Nós moramos juntos, meu avô faleceu já há mais anos, faleceu em 2003. E eu tinha um apreço muito grande. Eu lembro da morte do meu avô, eu era adolescente, mas aquilo foi uma coisa muito dolorosa. Então, eu acho que eu trago muito dos valores deles, foram pessoas muito importantes, né? Não menos importante a minha mãe, a minha avó, mas os homens da nossa família, eu acho que eles tinham uma personalidade muito forte e um ensinamento muito forte. O exemplo. Um exemplo muito forte. Então, a minha avó e a minha mãe como mulheres, né? Como cuidaram de nós e tudo mais. E o meu pai e o meu avô, eu acho que como legado de vida mesmo. Eu acho que eu não consigo olhar ninguém hoje que eu diga que seja maior do que eles para mim. Muito legal. E você foi a primeira mulher da família que assumiu o cargo, teve outras? Eu sou a caçula, na verdade, porque eram meu pai e meu tio. O meu tio tem um casal de filhos e meu pai, né, e minha mãe tiveram 2 meninas. Então, a primeira, a mais velha, é a minha irmã. E a minha irmã, desde o início, assumiu no financeiro e permaneceu. E agora, com a ausência do meu pai, ela vem assumindo outras atribuições administrativas. Então, outras família está enraizada mesmo. Está enraizada mesmo. Que legal. Qual é a característica sua que mais se aproxima do seu pai? Eu acho que muito da personalidade. Muito. Eu acho que tem muita coisa. Até a gente era tão parecido que quando eu era adolescente, a gente brigava bastante. Porque era igual. Porque era igual. Né? Então, eu acho que características assim. Tem gente, eu não sei, devem ter uns mitos da Vânia assim, que de vez em quando eu escuto umas coisas, eu falo, gente, eu não sou tudo isso. Ela é muito brava. Eu não tô achando, hein? Eu não sei se eu sou tanto assim, né? Mas meu pai tinha muito essa característica, assim, um pouco mais explosivo, eu não sou diferente, depende do que aconteceu, a hora que eu ver, eu já falei. Né? Algumas coisas que você acha muito absurda, eu falo, não aguentei. Aí vai aquela boca, Batista, né? Não aguentei. Então, acho que a questão espontânea é muito parecida com ele, né? Eu acho que esse amor ao trabalho também. Tem gente que fala assim, mas não trabalha muito. Eu falo, gente, mas assim, trabalho pra mim nunca foi fardo. Então, se você fala pra mim assim, você precisa ir na empresa domingo, eu vou feliz. Não é, pra mim não é ruim, pra mim sempre foi bom. Que você sempre foi tá enraizado na dinâmica da vida sua. Sim. Muito prazer em te conhecer pessoalmente, conhecer um pouco mais da história. Que vocês possam prosperar cada vez mais, que Deus esteja na frente, abrindo todos os caminhos e que continue esse sucesso e representando muito bem o nosso interior de São Paulo e a nossa região de Araçatuba. Muito obrigado, nós agradecemos o convite, tá? Muito obrigado. Continue assistindo todos os outros vídeos aí do DNA
no canal do YouTube da TV Band Paulista. E me siga nas redes sociais, @mscaldelar no Instagram, Marcos Caldelar no Facebook e no LinkedIn. E meu canal no YouTube, 99 não é 100. Até o próximo programa.